Ainda mais algumas perguntas temos para ti. Mais perguntas agora até do fórum pessoal, está bem? Que músicos cristãos são o teu exemplo e servem de guia, de orientação para ti? Olha, enquanto eu crescia, Vencedores por Cristo sempre foi uma referência muito grande. Por um tempo eu consegui ter a discografia toda deles e eu sempre gostei muito, mesmo as gravações no início, que são muito ruins, mas sempre gostei muito. Aquilo foi muito importante enquanto eu crescia na igreja, porque eram as músicas que eu cantava na igreja. Asaf Borba, que é um líder de louvor brasileiro que sempre compôs coisas muito boas. Ademar de Campos, homens brasileiros, claro. Engraçado, o que mais me influenciou era a música brasileira, composta no Brasil, nem tanto a música internacional. Na minha juventude, eu fui muito influenciado pela Vineyard, que foi uma igreja que nós participamos durante o tempo da plantação de uma igreja no Brasil. E foi muito importante para mim ter essa proximidade. E depois, quando eu comecei a compor músicas mesmo e gravá-las e deixá-las na internet, a pessoa que mais me impactou internacional foi o Keith Green. Ele sempre teve uma parte muito importante na minha vida, desde jovem. Ele tem um livro de devocionais chamado Se Você Ama o Senhor, que no Brasil foi lançado pela ABU. Eu não sei se em alguma altura chegou a Portugal, mas é um devocionário que para mim era muito importante. A forma como ele viveu, era um cara muito louco, um tipo muito louco. E isso para mim, o exemplo dele como músico cristão para mim foi muito importante. E Stênio Márcios. Stênio Márcios hoje para mim, eu desconheço um outro músico brasileiro além dele que compõe músicas tão bíblicas e tão bonitas. Tem músicas dele que eu não consigo cantar, de chorar, de começar a chorar. E não é... O choro, eu creio que o choro é muito importante na vida cristã. A gente vê o choro na Bíblia, a gente vê que Jesus chorou. E a gente vê o lamento nos Salmos, a gente vê o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Os momentos onde Jesus chorou foi na morte do seu amigo Lázaro e sobre Jerusalém. Então, o choro é algo importante na vida cristã. E eu creio que há momentos em que nós somos arrebatados pela verdade bíblica de tal forma, e aquilo toca tão profundamente no nosso coração, que a resposta da nossa alma, a forma como o Espírito nos move, é através do choro. Não vejo problema nisso. Eu sou um chorão, admito abertamente, eu sou um chorão. Hoje mesmo, na música das crianças, enquanto uma passava a tinta vermelha na roupa e a outra, aquilo me emocionou de tal forma que eu quase comecei a chorar ali dentro. Só de lembrar agora já me vem lágrimas aos olhos, mas o Stênio, ele tem a capacidade de poetizar a Bíblia de uma forma que é ímpar. Eu desconheço, eu acho que vai demorar muitos anos até que no Brasil surja alguém como ele, e eu acho que ele ainda tem muita coisa a dar para a igreja brasileira. Então, Vencedores por Cristo, Keith Green, Ademar de Campos, Asaf Borba, o próprio Stênio Márcios, outros nomes também que foram muito importantes para mim. Deus me alcançou através de um contexto bem específico, que era o rock pesado. Eu ouvi heavy metal quando era adolescente, mesmo na igreja. Nasci no lar evangélico, sou neto de pastor. Cresci na igreja, eu nasci no hospital evangélico no Rio de Janeiro. Fui apresentado quando era bebê. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Mas há um momento em que nós entendemos a profundidade do nosso pecado, mesmo que a gente não peque como outros. Mas o fato de nascermos em pecado já nos separa de Deus. E há um momento em que nós nos deparamos com isso e entendemos o quão distantes estamos de Deus, mesmo tendo crescido ao pé da igreja. E o momento em que Deus me alcançou foi através do heavy metal cristão, com bandas como Stryper, Tourniquet e algumas bandas um pouco mais pesadas. Mas aquelas letras tocaram profundamente no meu coração na minha adolescência. Foi quando eu definitivamente entendi que eu precisava entregar minha vida por completo a Deus. E foi por coincidência da minha época que eu comecei a compor. Eu comecei a compor aos 12 para 14 anos. E foi mais ou menos quando eu entendi também esse chamado específico de salvação de Deus na minha vida. Foi bem novo, nunca me afastei de Deus, nunca matei ninguém, nunca fiz nada absurdo, mas não importa, aquilo que Deus me ofereceu é maior do que qualquer coisa que eu poderia oferecer de volta para Ele. Mesmo que eu nunca tivesse feito nada que ferisse a outra pessoa, mas feria a Deus. Só a minha existência já feria a Deus porque eu era pecador. Enfim, então, o rock pesado, a música pesada foi também importante para mim. Em uma certa altura eu ainda ouço.
com fone de ouvido para não atrapalhar minha esposa e minha filha, mas de qualquer forma, como músico cristão, essas bandas que eu falei anteriormente, Vencedores, Grupo Elo, Logos, bandas mais antigas brasileiras também, foram muito importantes na minha formação. Algum livro, Eduardo, ou livros que recomendas sobre louvor, adoração? Olha, tem um último recente que é mais sobre liturgia, né, que foi escrito pelo Dever e pelo Keller. Quer dizer, eles foram mentores da escrita junto com outros dois, que se chama Louvor, eu acho, e foi lançado pela Vida Nova, se não me engano. Tem um livro antigo do Shedd, Adoração Bíblica, que para mim foi muito importante no momento em que eu estava entrando no seminário. É um livro extremamente difícil de ler, porque o Shedd ele era muito robusto na teologia, então usa muito do grego e do hebraico. Eu nunca fui muito forte nas línguas bíblicas, mas é um livro muito bom. Tem um livro, a Vida Nova também lançou, junto do seu manual de teologia, um livro sobre adoração que é do Bob Kauflin, que é da Igreja Sovereign Grace americana. Essa, sim, é uma igreja também que, vamos lá, são louvores reformados, que eu acho que poderiam ser mais traduzidos, e há um projeto de tradução deles em português, mas veja bem, não é porque são reformados que nós também não devemos compor os nossos. Mas, enfim, há um livro dele já lançado em português, eu creio que vão lançar mais 2. Verdadeiros Adoradores, se não me engano, vai ser lançado ainda esse ano pela Vida Nova também. Tem o Kant dos Guerri, que foi lançado pela Fiel há pouco tempo. Eu não li ainda, mas pelo que eu sei dos Guerri e pelo que eu sei do que eles falam, é um livro importante também. Há muito boa teologia bíblica sobre louvor, principalmente reformada. Eu enfatizo a questão da doutrina reformada porque, do meu entender, é que mais se aproxima da Bíblia. Então, se nós temos bons autores que se aproximam da Bíblia e falam sobre esse assunto, acho que devemos procurar. Bob Kauflin, os Guerri, Keith e Kristen Guerri. No Brasil temos o Shedd, que também não era brasileiro, mas... Agora, de composição brasileira, de autores brasileiros, eu confesso que eu não vou lembrar agora de nenhum autor, nenhum livro específico sobre isso. Um outro livro também que fala rapidamente sobre louvor, que eu acho importante, é o do Piper, o Alegre Seus Povos, que é um livro de missões, mas eu acho que missões está intimamente próximo de adoração e louvor, então é um livro também que eu indico. Bom, são esses, não são muitos, mas são esses. Muito bom, obrigado pelos conselhos. Uma última pergunta, Eduardo, para terminarmos. Algo que é uma pergunta pessoal minha, que tenho pensado sobre o assunto e gostaria de colocar-te, está bem? Se tu achas que um músico cristão, ou equiparas um músico cristão com uma profissão como outra qualquer? Olha, vamos lá, eu acho que existem 2 respostas viáveis para essa pergunta. Por exemplo, e teve um músico que eu acabei não citando anterior nas minhas influências, que eu quero citá-lo agora. Ele foi uma influência e é uma influência para mim. Tive a bênção de conhecê-lo e tocar com ele em uma determinada igreja, que é o João Alexandre. O João Alexandre é um cara, é um tipo fantástico, é um homem fantástico, homem de Deus, sempre esteve envolvido com louvor e é um músico profissional. Ou seja, o sustento dele vem com aulas de música e com a venda do material dele. Isso é errado? Eu não creio que seja errado. Um benefício que eu creio que as mídias, que as plataformas de streaming surgiram, como o YouTube, o Deezer, o Spotify, a Apple Music, essas plataformas vieram para permitir que aquilo que não havia alternativa para o músico cristão, que era eu preciso ganhar dinheiro com música porque essa é a minha profissão, então eu preciso vender o que eu produzo. Eu consigo, embora eu não pense dessa forma, eu consigo entender quem pensa dessa forma, porque eu sei que há muita gente séria que precisa dos recursos gerados pela venda de discos. Como o próprio Stênio, como o João Alexandre e como Vencedores por Cristo, é uma missão que se mantém disso. Então, não faz sentido eles darem as músicas deles de graça. Não faz sentido no sentido... Não faz sentido no sentido em que eles dependem disso para sobreviver. Deus poderia sustentá-los? Pode e sustenta. Não duvido disso. Mas é uma forma deles terem também suas rendas compostas. Então, o que essas plataformas vieram fazer é, como você pode ter acesso a elas de graça, e esses músicos acabam colocando suas músicas nessas plataformas, então você consegue ter acesso a isso de uma forma gratuita e não ilegal. Ou seja, você não precisa baixar ilegalmente os discos na internet, como muita gente acaba fazendo. Tendo dito isso,
O músico de igreja que tem outra profissão, ele precisa fazer isso de forma amadora. E quando eu digo amadora, eu quero dizer como alguém que ama aquilo que faz. Eu não sou músico profissional. Eu trabalho com música há muitos anos já. Com o Ministério Velha Verdades eu trabalho há pelo menos 10 anos. Ano passado completamos 10 anos do lançamento do primeiro disco. Mas eu não consigo me dizer como músico profissional, porque músicos profissionais como o João Alexandre, por exemplo, eles tocam e têm uma habilidade infinitamente superior à minha. Eu não posso dizer que eu sou profissional perto de um homem desse. Mas a graça que Deus nos dá, tanto a mim quanto a ele, de conhecer teologia e de compor, é o que importa. Então, se eu como músico amador, mesmo tendo um ministério que grava profissionalmente, no sentido de distribuir e ter as plataformas e tudo mais, eu acho que eu preciso fazer isso como um amador, como alguém que ama isso e faz por amor a isso. Mas eu não condeno quem faça isso profissionalmente. O que eu condeno é aqueles que, sendo profissionais, exigem que suas igrejas paguem para que eles toquem na igreja. Isso eu não aceito em hipótese alguma. Eu não aceito isso. Eu não aceito que um membro de igreja só toque na própria igreja quando recebe da igreja para tocar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Para mim, essa pessoa não entendeu o que é ser um adorador e não entendeu o que é o chamado de Deus para o louvor. Agora, um músico profissional que faz da música cristã a sua vida, como é o caso do João Alexandre, como é o caso do Stanley, como é o caso do Grupo Logos, eles precisam ter o seu sustento. Muitos deles fazem obra missionária, como o Grupo Logos faz obra missionária. Então, eles têm mantenedores que o sustentam. Mas não veria problema neles cobrarem pelos discos. E, novamente, as plataformas, eu acho que democratizaram isso de uma forma sadia. Deus dá o conhecimento àqueles que criam tecnologia. Então, de alguma forma, ele fez isso também. Acho que ele fez isso como também, olha, eu vou ser louvado por aqui. Tudo isso que as pessoas precisam pagar para receber, elas vão ter acesso gratuito agora. E, de alguma forma, os músicos ainda vão receber. Porque as plataformas pagam alguma coisa. Toda vez que alguém ouve uma música minha em alguma plataforma, de alguma forma ela contribui para a obra missionária. Porque eu recebo ínfimos de centavos, mas recebo. Então, no final de um ano, dá para fazer alguma coisa, dá para pagar alguma passagem para algum lugar, tocar em algum lugar. Então, assim, de alguma forma isso abençoa a gente também. O que para mim, novamente, é inaceitável. É o músico que é profissional e exige pagamento da igreja para ir tocar em algum lugar. E aqui eu digo também os ministros, aqueles que só vão tocar em algum lugar se for pago para alguma coisa. Tem muita gente fazendo isso no Brasil, para mim isso é condenável. E para mim, essas pessoas vão ter que prestar contas a Deus, porque elas comercializam e vendem o evangelho. Uma coisa é você vender discos, outra coisa é você cobrar para ir tocar. Numa igreja, num culto, onde o acesso à palavra de Deus é livre, para mim, eu não consigo aceitar isso. Não consigo aceitar isso. Mas, enfim, isso não é um pensamento popular, principalmente no Brasil, porque lá há pessoas que fazem carreiras com isso. E repare, o Stênio, que também é um músico profissional, é um músico de qualidade profissional, ele não cobra para as igrejas, ele recebe ofertas voluntárias das igrejas. E isso, assim, eu acho que esse é o tipo de atitude mais correta. Olha, posso ir? Posso. Os irmãos sabem que esse é meu ganha-pão. Se os irmãos puderem me abençoar de alguma forma, amém. Se não puderem, eu vou de qualquer forma. E Deus é que sustenta. Então, eu acho que essa seria a forma sadia. As pessoas acham que têm medo de confiar em Deus. Isso é um problema também. Vai ter mês que vai faltar alguma coisa, mas vai ter algum outro mês que vai suplantar. Deus vai ser abundante. Enfim, acho que tudo cai na confiança em Deus. No final das contas, tudo cai na confiança em Deus. Eduardo, foi uma bênção este tempo de conversa. Uma bênção para mim e espero que uma bênção também para todos aqueles que têm a oportunidade de assistir a esse vídeo. Metam gosto na página do Eduardo Mano, sigam o Eduardo Mano, as suas músicas são uma bênção, conheçam mais sobre o seu ministério através da música. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, obrigado por me receber aqui. Obrigado.